Olha só, hoje a gente vai mergulhar fundo numa falha de segurança que, apesar de parecer simples, é, na verdade, a porta de entrada para alguns dos ataques mais devastadores que existem. Estamos falando da CWE-20, a validação imprópria de entrada. Vamos entender por que ela é tão perigosa. E antes de começar, um agradecimento especial. Esse conteúdo é uma produção da Evolars LTDA, com disseminação da Formen Hackers. Valeu demais pela parceria. Então, qual é o nosso roteiro de hoje? A gente começa com um dado surpreendente dos rankings, depois vai direto na raiz da vulnerabilidade, entende como o ataque funciona, analisa o perigosíssimo efeito dominó que ela causa e, claro, termina vendo como construir defesas de verdade. Vamos nessa? Bora lá, então. Para começar, tem um pequeno mistério aqui, algo que os dados mais recentes trouxeram para a gente. Dá uma olhada nessa tabela, é o ranking oficial de 2024. A CWE-20, a nossa validação imprópria de entrada, está ali na 12ª posição. É uma posição alta, sem dúvida, mas o detalhe que realmente chama a atenção está naquela última coluna. Pois é, -6. Ela caiu 6 posições em relação ao ano passado. 6. Para quem acompanha o mundo das vulnerabilidades, sabe que isso é uma queda bem considerável. E aí, claro, fica a pergunta no ar, né? Essa queda toda significa que a CWE-20 está perdendo relevância? Que está ficando menos perigosa? A resposta, como a gente vai descobrir, é um gigantesco e sonoro não. Para a gente entender por que esse número no ranking pode enganar, a gente precisa ir direto ao ponto, na raiz do problema. A definição formal é essa aí, bem direta. A falha acontece quando um programa basicamente confia. Ele confia cegamente nos dados que recebe de fora. Ele não para checar se o dado está no formato certo, no tamanho certo, se é o que ele esperava. E essa confiança cega, bom, ela abre uma porta enorme para manipulação. E esse ponto aqui, esse é o pulo do gato. A CWE-20 não é só mais uma falha na lista. Ela é a causa raiz. É como se fosse a mãe de um monte de outras vulnerabilidades famosas e perigosas. É como tentar construir um arranha-céu em cima de uma base de areia. Não importa o quão forte seja o resto, a fundação está comprometida. Certo. Agora vamos para a parte prática. Como é que um atacante na vida real explora essa confiança toda? A lógica do ataque é basicamente enganar a aplicação. O invasor envia dados que o programa simplesmente não está preparado para receber. Pensa num formulário online que pede a idade. O sistema espera um número, tipo 30, mas o atacante, em vez disso, manda um pedaço de código malicioso tentando tomar o controle. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. De um lado, o que o sistema espera, um dado simples, inofensivo. Do outro lado, o que o atacante manda, um código, um script, algo ativo, feito para ser executado lá dentro do sistema e, basicamente, sequestrar a funcionalidade dele. Beleza, agora que a gente já sabe como a porta é arrombada, vamos ver o tamanho do estrago que isso pode causar. É o que a gente chama de efeito dominó da CWE-20. E aqui que a coisa fica séria de verdade. Uma única falha de validação, uma só, pode virar um desastre completo. Ela pode se transformar num ataque de cross-site scripting, o famoso XSS, pode virar um SQL injection, que dá ao invasor as chaves do banco de dados inteiro, ou até um buffer overflow, que permite a execução de código no servidor. A CWE-20 é a primeira peça do dominó. Quando ela cai, leva junto todas as outras defesas. Ok, o cenário é preocupante. A gente já entendeu. Mas agora vamos para o que interessa de verdade. Como é que a gente constrói defesas que sejam praticamente impenetráveis contra isso? Tudo começa com uma mudança de filosofia. É o princípio da confiança zero aplicado aos dados. A regra é simples. Não confie em absolutamente nada que venha de fora. Cada pedacinho de informação tem que ser tratado como uma ameaça em potencial, até que se prove o contrário. Na prática, isso se traduz em duas estratégias. A primeira, que não é a ideal, é a Danny List, ou lista de bloqueio. É como um segurança que tem uma lista de suspeitos e tenta barrar eles. O problema, sempre pode aparecer um suspeito novo que não está na lista. A abordagem certa é a Allow List, a lista de permissão. Aqui, o segurança tem uma lista de convidados. Se o nome não está na lista, você não entra. Simples. A gente define exatamente o que é bom e permitido e todo o resto é bloqueado. É infinitamente mais seguro. E essa validação precisa ser detalhista, completa. Não dá para olhar só uma coisinha. Tem que verificar o comprimento do dado, o tipo,
se o valor está dentro de uma faixa esperada, a sintaxe e, muito importante, se aquele dado faz sentido dentro das regras do negócio. O exemplo do barco é ótimo. Barco é um texto válido, claro, mas se o campo esperava uma cor, barco tem que ser rejeitado na hora. E dá para fortalecer ainda mais essa defesa. É fundamental, por exemplo, padronizar os dados antes de validar. Isso desarma um monte de truques que os atacantes usam. Criar camadas de checagem também ajuda muito. E, claro, sempre que possível, usar frameworks de validação que já existem e são testados. Não vale a pena tentar reinventar a roda aqui. E para a gente encerrar, fica essa reflexão. A aplicação que está sendo desenvolvida, ela confia na entrada que recebe ou ela verifica? A segurança de todo um sistema pode depender, literalmente, dessa resposta. E assim, a gente chega ao final desta análise. Mais uma vez, nosso muito obrigado a Evolars LTDA pela produção e a Forming Hackers pela disseminação deste conteúdo. E obrigado a todos que acompanharam.